Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dentro do tópico A Criação, capítulo 3.0, né? Nós vamos ver outros subcapítulos. Este agora, antes da criação do mundo. E os próximos 4, que são 5, dentro deste capítulo que é a criação, é o tempo, o espaço, os anjos e, por fim, o universo. Então, a criação de tudo isso. Deus criou o tempo, o espaço, os anjos e o universo. Veremos um pouquinho sobre cada um desses para entendermos e também já termos uma base para quando chegarmos na criação do homem, que aí é onde se desenrola realmente a história da salvação. Mas entendermos tudo isso, como já vimos quem é Deus, os atributos de Deus e agora a criação, é importante para nós termos clareza de toda a história da salvação. Então, antes da criação do mundo, é um assunto engraçado, um tema bacana de nós discutirmos, e você verá que é fácil também de ser compreendido. É importante nós sabermos que Deus, ele independe da criação. Deus está acima de tudo e, portanto, mesmo a criação não está sujeita a ele. A criação, ela foi criada por Deus? Ela poderia não existir? Já vimos isso? E Deus, ele não poderia não existir. Ele existe, ele é necessário, de fato ele existe. Ele está acima de tudo. Então, quando nós perguntamos o que havia antes da criação do mundo? Onde estava Deus antes da criação? Antes do Big Bang? Então, são perguntas interessantes, mas que na própria pergunta já há problemas. E mostrando onde está errado essa pergunta, nós já, consequentemente, respondemos estas questões. Por exemplo, quando nós colocamos a questão do tempo nesta pergunta, nós já entramos em um problema. Lembra quando falávamos qual que é a cor, qual que é o cheiro da cor azul? Nós colocamos duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra e queremos saber o cheiro da cor azul. Então isso não tem lógica. E a mesma coisa com Deus. Deus, ele criou o tempo, Deus, ele é atemporal. Por isso, para Deus não tem o antes, o passado, o depois. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus, ele é eterno, não está sujeito ao tempo. Então não tem como responder essa pergunta já por causa disso. Porque sempre foi Deus. Sempre é Deus. A criação, ela foi criada por Deus em determinado momento. Por quê? Porque ele mesmo criou o momento, ele mesmo criou o tempo. E o segundo problema é que Deus, ele não está sujeito à criação. Então nós não podemos colocar a criação, o universo, como se fosse algo central. O que havia antes da criação. Como se isso fosse o divisor. Não, a criação está abaixo de Deus. Deus, ele é o Criador. Então é pura bondade divina Deus dar o ser dele a nós. Deus, que é o ser por excelência, o ser absoluto, ele dá a vida, dá o ser a cada um de nós. Essa questão do tempo, ela é muito importante nós termos claro. Nós já vimos um pouco sobre isso em Deus que é eterno, um atributo de Deus. E veremos propriamente sobre o tempo no próximo episódio. No próximo episódio da História da Salvação nós veremos sobre o tempo. E muitas coisas elas se esclarecem quando entendemos esta questão do tempo. É impossível, na verdade, é dificílimo, impossível mesmo, imaginar como que é a vida, Deus, sem a questão do tempo. Porque nós, homens, estamos sujeitos ao tempo. E tudo na nossa vida está em torno da passagem do tempo. E não tem como nós compreendermos isso. Essa questão do tempo. Como assim Deus é atemporal? Como assim Deus é eterno? Tem uma frase, não vou lembrar quem que é o autor agora, que fala que o tempo é uma imagem da eternidade. Algo poético, né, para nós entendermos um pouco o que é o tempo, mas ainda assim falta realmente uma explicação. Não tem como definir. É inefável. O tempo é algo que o ser humano jamais irá compreender
como de fato ele é. Talvez um dia compreenderemos na eternidade. Iremos entender, né, o que é a eternidade. Na Bíblia está repleto de passagens que falam sobre o eterno, sobre Deus que é eterno. Hoje mesmo estava lendo, até peguei a Bíblia aqui, na carta de São Judas. No finalzinho da carta, Judas, não o Judas Iscariotes, né, mas o Judas, irmão de Tiago, ele fala assim, no finalzinho, encerrando a carta: aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante de sua glória, imaculados e cheios de alegria, ao Deus único, Salvador nosso, por Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam dadas glória, magnificência, império e poder, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Então aqui já é interessante, né, que São Judas deixa esta deixa, né, falando da eternidade de Deus. Aqui não está a palavra eterno, como em tantas outras passagens, mas ele deixa bem claro aqui, ó, desde antes de todos os tempos. Antes do tempo, o que significa isso, né? Se não a eternidade, antes de todos os tempos. O tempo foi criado por Deus em determinado momento da eternidade. Acho que não é correto dizer isso, né? Fica meio contraditório, mas por quê? Porque justamente é difícil nós, em palavras humanas, compreendermos, abarcarmos esta realidade. Agora e para sempre. Amém. Então temos clareza de que Deus ele é eterno, de que Deus criou o universo sujeito ao tempo, que nada a mais do que isso é possível de nós pensarmos. Não adianta a gente ficar tentando criar hipóteses do que havia antes da criação, se Deus criou outra terra, supondo. Não, só Deus, isso basta. Antes da criação do mundo, havia o que? Deus, como sempre houve, como sempre haverá. Por quê? Porque Deus é eterno. Então aquele que pela fé, ou pela razão, ou mesmo pela fé e pela razão, já crê em Deus, já tem consciência de que Deus existe, para ele é muito mais fácil dele entender o que havia antes da criação do mundo. Porque isso aqui é uma verdade menor do que a verdade maior, que é o próprio Deus. Pois a criação ela se torna algo ínfimo diante da grandeza de Deus. Então aquele que já conhece a Deus, ele percebe que todo o resto se torna algo pequenininho quando se pensa realmente em Deus. É importante nós, seres humanos, sempre indagarmos, refletirmos, questionarmos sobre as mais variadas dúvidas. Só que é interessante quando nós percebemos que estas dúvidas, elas não são tão grandes como nós imaginávamos que elas seriam. E na verdade estas mesmas dúvidas elas acabam sendo suporte para a verdade maior. Não sei se você compreendeu este raciocínio, mas explicando em miúdos. Esta dúvida sobre o que havia antes da criação do mundo, ela se torna algo pequenininho, mínimo, diante da verdade maior, que é o próprio Deus, que é eterno. E quando se entende isso, essa dúvida pequenininha ela acaba sendo um suporte, acaba ajudando, acaba confirmando, compactando a verdade maior, que no caso aqui é Deus. Isso acontece com outras coisas também, mas nesse caso aqui, creio que você pode ter compreendido, né, o que eu estou querendo dizer. Então, para encerrar, para não ficar, não respondeu a pergunta, o que havia antes da criação. Se você prestou bem atenção, ficou bem claro, né? Mas para encerrarmos, sempre é Deus.